Capítulo 107 Mundo lírico da Fênix Fragmentos, 2. Yun-Che ficou chocado ao descobrir que o interior atualmente era uma sala de pedra lisa e depois de atravessarem a formação de selo. A sala de pedra era anormalmente espaçosa e media no mínimo 100 metros de comprimento e largura. Sem mencionar apenas 200 pessoas, ela poderia acomodar facilmente 10 vezes isso. Ambos os lebos da sala de pedra tinham aproximadamente algumas dezenas de metros de altura. No final do salão, havia uma gentil formação de selo que era idêntica ao selo do lado de fora. O selo da entrada podia cortar a visão, mas não era a prova de som. Os berros do grupo Mercenários Demônios Negro do lado de fora fluíam continuamente. Exploda essa formação. Essa era a voz do demônio negro. Seguindo isso, uma série de luzes e sons de colisões foram transportados do lado de fora, e um som como o de um porco morrendo foi ouvido de repente. Ah! Fogo! Minha mão está pegando fogo! Ah! Voltem! Todos vocês! Maldição! Com uma formação de selo tão estranha, algum tipo de tesouro divino deve estar escondido aí dentro. Todos vocês, façam turnos e se mantenham vigiando aqui. Eu me recuso a acreditar que eles não sairão. Embora eles tinham alcançado um santuário seguro, a sombra de medo continuava assomando todo mundo no clã da Fênix e os barulhos que vinham do lado de fora os lançaram em um desespero ainda maior. Yun-Che enrugou suas sobrancelhas, e disse para Lan Xueru depois de contemplar por um longo tempo: Irmã Senhor, quanto tempo até sua águia gigante da neve acordar? Lan Xueru balançou sua cabeça, preocupada: eu também não tenho ideia. O que a pequena neve exaustou dessa vez não foi meramente força, mas também sua vitalidade. Ela deve precisar de um bom tempo antes dela acordar. Talvez uma semana, talvez um mês. Ou talvez até mais. Se ela acordar, quantas pessoas ela pode carregar de uma vez? 10 pessoas não deve ser um problema. Lan Xueru falou. 10 pessoas. Olhando para a multidão de aproximadamente 100 pessoas no salão de pedra, suas sobrancelhas enrugavam mais e mais próximas. Se a águia gigante da neve acordasse, ele podia escapar com Lan Xueru facilmente sem nenhum problema. Mas ele acreditava, que com o temperamento e a disposição de Lan Xueru, ela definitivamente não deixaria essas pessoas para se safarem. Embora ela não fosse o mínimo responsável, pelas suas sobrevivências. No final, nos escondemos aqui. Espero que não ofenderemos o espírito divino da Fênix. Feng Baixuan estava na entrada do buraco com um rosto cheio de tristeza e frustração, assim como desamparo e aflição. Pelo menos nossas vidas estão temporariamente a salvo. As Fênix são espíritos divinos, eles possivelmente não culparão você por algo como isso. Yun-Che disse enquanto caminhava para o lado de Feng Baixuan. Eu espero que sim. Feng Baixuan soltou outro suspiro. Por todos esses anos, nosso clã sempre soube nosso lugar e nos contemos. Com todo cuidado, nunca ousamos a fazer nada que poderia enfesar o espírito divino da Fênix. Feng Baixuan, já que nós simplesmente tínhamos muito medo. Quem teria imaginado que acabaríamos fazendo isso hoje? E ainda assim, isso pode ser apenas nosso paraíso temporário. Você também ouviu as vozes daqueles vilões. Eles obviamente manterão uma vigia constante na entrada da caverna. Não há nem comida e nem fonte de água aqui, não seremos capazes de nos manter por muito tempo. Isso é especialmente verdade para as crianças e idosos. Suspiro. Se for comida e água, eu tenho alguns aqui. Para 200 pessoas, se usado moderadamente, ela deve ser capaz de nos sustentar por 2 semanas ou mais. Yun-Che disse. Você? Feng Baixuan olhou para Yun-Che,
com uma expressão de descrença em seu rosto. Yun-che parecia limpo e arrumado e não tinha nada com ele, como ele possivelmente teria comida e água para sustentar 200 pessoas por mais de 10 dias. Yun-che não se importou em perder tempo explicando. Com um toque de sua mão esquerda, ele colocou 6 anéis espaciais de cor de ciano nas mãos de Feng Baixuan. Esses anéis espaciais também foram pegos da tesouraria da seita Xiao. Eles estavam cheios de água e todos os tipos de comida. Evidentemente, a tesouraria não era vista pela filial da seita Xiao como uma área de armazenamento para itens valiosos, mas também como um abrigo em caso de emergências. As medidas de segurança na frente da tesouraria eram imensamente difíceis de quebrar. Portanto, se um acidente acontecesse, eles poderiam escapar para a tesouraria já que havia água e comida especialmente armazenadas lá que seria suficiente para durar por algum tempo, o suficiente para aguentarem o desastre. Depois de inspecionar os anéis espaciais por um tempo, seu rosto revelou uma expressão de felicidade e surpresa. Nesse momento, a voz de Yun-che veio de seu lado, líder do clã Feng. Existem algumas coisas que eu não entendo. Seu clã é da linhagem sanguínea da Fênix, e a Fênix é uma besta divina primordial. Aqueles com a linhagem sanguínea da Fênix são muito mais nobres e poderosos do que aqueles com sangue mortal, mas por eu vocês são incapazes de avançarem até mesmo do domínio profundo elementar. Eu me lembro de você mencionando uma maldição uma vez. Será que isso está relacionado com essa maldição? Feng Baixuan ficou chocado, e não falou por um bom tempo. Eu fui bastante presunçoso. Esse deve ser o segredo de seu clã, eu não deveria ter ido tão longe. Yun-che imediatamente após ver Feng Baixuan cair em silêncio. Não? Feng Baixuan balançou sua cabeça, e riu-se autodepreciando. Que tipo de segredo de clã isso pode ser contado? É somente uma punição e retribuição que temos de sofrer. Punição. Retribuição. Yun-che ficou surpreso. Feng Baixuan fechou seus olhos levemente, e falou enquanto sua expressão se tornou sombria: a Fênix é uma besta divina primordial. Ela desceu sob o continente Céu Profundo há muito tempo atrás para deixar seu fogo no continente Céu Profundo, e portanto deixou muitos campos de provas. Aqueles que vão para as provas podem herdar sua linhagem sanguínea, e sua linhagem sanguínea era algo que poderia ser herdado para suas futuras gerações. Desse modo, o clã da Fênix nasceu. De acordo com as histórias de nossos ancestrais, a Fênix deixou 2 campos de provas no continente Céu Profundo. Um deles está no distante Império da Fênix Divina, e o outro está bem aqui. A única diferença é que o Império da Fênix Divina é conhecido por todos, e formou a incomparavelmente poderosa seita da Fênix Divina, enquanto esse campo no Império Vento Azul passou desapercebido por todos e foi descoberto por acaso por nossos ancestrais. Ninguém teria pensado que essa perigosa e remota cordilheira 10.000 bestas, teria uma ruína deixada por uma besta divina da Era Primordial. Então o que você está dizendo é que esse é somente um daqueles campos de provas, e não é nenhum tipo de tesouro, ao contrário das crenças daqueles ladrões perversos do lado de fora. Yun-che deu um tapinha em seu queixo. Isso mesmo. Feng Baixuan concordou, nossos ancestrais passaram nas provas aqui naquela época. Naquele tempo, a seita da Fênix Divina já tinha se tornado a seita protetora Império da Fênix Divina, sua influência alcançava os céus. Mesmo o nome do Império foi mudado para Fênix Divina. O campo de provas lá também se tornou a área restrita da seita da Fênix Divina de mais alto nível, onde somente os discípulos com os mais altos níveis são permitidos entrar. Ainda mais, sua linhagem sanguínea da Fênix se tornou seu maior orgulho e honra.
Se eles pegassem no vento o fato de que a linhagem sanguínea da Fênix apareceu em outro lugar, o que cortejaríamos seria ruínas e destruição ao invés de irmandade fraternal. Yun-Che concordou secretamente, de acordo com ele. O Império da Fênix Divina era originalmente chamado Reino do Grandioso Ajura. No entanto, depois que a seita da Fênix Divina subiu ao poder e forneceu apoio à nova família imperial, até mesmo o nome do império foi mudado para Império da Fênix Divina. Portanto, a linhagem sanguínea da Fênix se tornou o único simbolismo da glória do Império da Fênix Divina. Se eles realmente descobrissem sobre a existência de outra linhagem sanguínea da Fênix, eles definitivamente tomariam as medidas necessárias para se livrarem dela. Depois de passarem na prova, nossos ancestrais começaram a transmitir a linhagem sanguínea da Fênix, geração após geração. No tempo que atingiu a 12ª geração, eles já tinham florescido em uma seita de grande poder, mas nunca tinham se intitulado como um clã da Fênix e tinham que esconder continuamente a marca da Fênix em suas testas na frente dos outros. Entretanto, naquela geração, um de nossos ancestrais lutou com alguém usando o poder da Fênix e chamas monstruosas se espalharam acidentalmente em uma pequena vila, carbonizando todas as milhares de vidas inocentes nela. Yun-Che. Um crime monstruoso dessa extensão incitou a fúria do espírito da Fênix no campo de provas, e uma punição cruel caiu sobre nós. Todos daquela geração no clã foram marcados com um selo da maldição em sua linhagem sanguínea da Fênix, o que reprimiu a profunda energia de todo mundo dentro do clã para o 10º nível do domínio profundo elementar, para nunca mais fazer nenhum progresso durante toda a vida. Além do mais, a marca da Fênix se tornou vermelha escura e não podia mais ser escondida. Era como se o selo fosse um símbolo para lembrar constantemente os membros dos graves crimes que cometeram. Nossos ancestrais tinham muitos inimigos poderosos. Tendo suas forças reprimidas para um estado tão insignificante, eles não tiveram escolha mas recuarem para a reclusão. Para seus horrores, eles descobriram em seguida que a maldição era passada forçadamente através das gerações. Seus filhos todos tinham a marca vermelha escura da Fênix em suas testas uma vez que nasciam. Similarmente, durante todas suas vidas, suas profundas forças nunca avançariam do domínio elementar. Os ancestrais pensaram em inúmeras maneiras de resolverem a maldição, mas isso era depois de tudo, algo que o espírito divino da Fênix tinha deixado, como isso poderia ser algo que algum homem poderia interferir. Para datar, 1000 anos se passaram, mas a maldição ainda permanece em nossa linhagem sanguínea e ainda não saiu. Nosso clã podia somente se esconder dentro da cordilheira 10.000 bestas e cuidarmos de nós mesmos, rezando diariamente para a lápide de nossos ancestrais e suplicar por perdão do Espírito Divino da Fênix. Até hoje, nosso clã tem se deteriorado em como somos hoje, mesmo um pequeno grupo de mercenários pode nos acuar a tal ponto de desespero. Feng Baixuan soltou um amargo e desanimado riso. O seu tom solene estava tingido com muita relutância e frustração desamparada. Esse originalmente era um segredo do clã que não podia ser revelado para pessoas de fora, mas sendo forçado a um estado tão miserável hoje, a tão falada linhagem sanguínea e o tão falado segredo do clã já tinham se tornado uma completa piada. Talvez o que esses membros mais desejavam era não terem nascido com a linhagem sanguínea da Fênix, mas ao invés disso, nascerem como uma pessoa normal. Ele também entendeu repentinamente o porquê Feng Baixuan não tinha levado o clã imediatamente para essa ruína deixada pela Fênix mesmo em frente de um perigo tão enorme. Realmente, eles tinham medo. Seu clã tinha gastado 1000 anos e algumas dezenas de gerações para fazerem compensações, desejando tanto pelo perdão do espírito da Fênix que eles o faziam mesmo sonhando,
como eles ousariam a fazer algo que possa ser o mínimo desrespeitoso para o espírito divino da Fênix? Ele se virou, olhou para o selo matriz vermelho no caminho, e disse: líder do clã Feng, por acaso, os campos de prova atualmente estão atrás daquela formação de selo? Isso mesmo. Feng Baixuan concordou, esses 2 selos são o que nossos ancestrais nos deixaram. Somente aqueles com a linhagem sanguínea são capazes de tirar o selo, já que seu propósito é prevenir pessoas de fora de entrarem. Naquele lapso de segundo, Yun-Che tomou sua decisão, dizendo: então você poderia abrir esse selo para mim. Você está pensando em... Feng Baixuan olhou para seu lado. Isso mesmo. Yun-Che concordou, eu gostaria de ver que tipo de prova poderia ter sido deixada para trás por uma besta divina primordial como a Fênix. Já que eu tenho uma chance agora, naturalmente eu desejo tentar. Feng Baixuan não o rejeitou imediatamente, mas ao invés disso perguntou: irmãozinho, qual o seu nível atual de profunda força? Primeiro nível do domínio profundo nascente. Yun-Che respondeu honestamente. Definitivamente não. Desapontamento escorregou na expressão de Feng Baixuan e ele recusou inflexivelmente: não é que eu não queira deixar você entrar, é apenas que, naquela época, quando os ancestrais atravessavam o treinamento da Fênix, suas profundas forças já estavam no domínio profundo espiritual, e eles também possuíam profundas técnicas do atributo de fogo. Mesmo assim, eles apenas conseguiram obterem o sangue da Fênix e a pílula da Fênix divina depois de passarem uma prova extremamente difícil. Houve também alguns ancestrais que passaram pelo treinamento e obtiveram a pílula da Fênix divina mais tarde, mas nenhum desses ancestrais tinha uma cultivação menor do que o domínio profundo espiritual. Depois que a maldição da linhagem sanguínea caiu sobre nós, ninguém mais passou pela prova novamente. Ninguém poderia passar sequer pelo primeiro estágio da prova. Depois de tudo, com apenas o 10º nível do domínio profundo elementar, como aguentaríamos a prova das chamas da Fênix? E todos esses anos, alguns membros que tentaram passarem forçadamente pela prova até mesmo morreram lá dentro, nunca mais voltaram novamente. Com sua força no primeiro nível do domínio profundo nascente, não existe absolutamente nenhuma chance de você passar pelo treinamento, e sua vida pode até mesmo ficar em perigo.